Todas as suas músicas organizadas em um lugar só, uma infinidade de músicas e um algoritmo que recomenda pra você músicas que você nunca ouviu falar, mas que com certeza você vai gostar. É exatamente isso que o Spotify te entrega hoje por menos de R$ 20. Parece um valor barato para uma entrega muito grande. Só que tem algumas coisas por trás disso que eu quero que você entenda no vídeo de hoje. A primeira coisa é que toda vez que tem um negócio revolucionário, existem algumas leis que precisam ser remodeladas e isso causa muito atrito. No caso do Spotify, o grande atrito foi justamente com os artistas. Muitos artistas chegaram a processar o Spotify por conta de direito autoral e também reclamam muito da forma que o Spotify remunera esses artistas. A gente está falando de uma classe musical que vendia discos, depois passou a vender CD, sempre vendeu shows e agora estão reféns de um algoritmo que diz quanto que eles vão receber por 1000 streams, né? Que é a visualização ali, igual como é aqui no YouTube. Aqui no YouTube a gente ganha por 1000 visualizações um valor X ali que a plataforma nos diz que vale aquela nossa visualização. No caso do Spotify é a mesma coisa. Então você tem 1000 streams, você vai ganhar um valor X por 1000 streams. A diferença é que aqui no YouTube depende muito do público. Então se você tem um público mais qualificado, você tende a ganhar mais. Canais de finanças aqui no YouTube acabam ganhando muito mais do que, por exemplo, um canal de audiovisual. Eu tenho um canal de audiovisual e comparando o meu CPM, que é o custo por 1000 impressões, né? Quanto que o YouTube diz que vale aquelas 1000 impressões no meu canal, é muito diferente de um canal de finanças. No caso do Spotify, parece ser algo mais fixado. Então, independente de qual o seu gênero, você ganha aquele valor por 1000 streams, que hoje está na faixa de $3,97 por 1000 streams, ou seja, a cada 1000 pessoas ouvindo a sua música, você ganha $3,97. Realmente o tempo das vacas gordas para quem é artista musical parece ter passado. Só para você ter uma noção, tinha artista que ganhava isso aí por venda de CD, e a pessoa só conseguia ouvir a música dele se tivesse no CD ou na rádio ali, né? Mas comercialmente pro artista ficou um cenário bem diferente. Isso parece ser uma tendência, porque no YouTube é desse jeito, no TikTok é dessa forma, e também no Spotify paga-se mais para quem tem mais visualizações, mais atenção do público. E outro dia eu tava vendo o Thiago Leifert no podcast do Daniel Zuckerman falando um pouco sobre as mídias sociais e ele faz uma análise de como que ele percebeu que ele poderia ganhar mais e o que ele deveria fazer. Quando eu comecei no YouTube agora, eu faço questão de aprender tudo, então eu que olho o Analytics, eu que cuido do meu site lá, eu que vejo as coisas. Eu não acho que eles pagam você mal porque eles querem dar mais pros shareholders deles. Eu não acho que é isso. Tá. Não acho que é ganância. Eu acho que eles te pagam mal pra você postar mais. Porque eu passei por isso. Na hora que eu olhei e falei assim, tá, estamos tirando 5 mil por mês, fazendo 2 lives por semana. Ora, se eu fizer 4 lives por semana, então eu vou ganhar o dobro. Independente da qualidade do conteúdo. Isso, é a quantidade. Eles incentivam, eles pagam pouco, não porque eles são gananciosos, eles pagam pouco pra você ter que postar cada vez mais pra você subir isso aqui. É isso. A qualidade dane-se. Eles querem muita gente postando. E isso mudou completamente a indústria, né? A forma como as pessoas produzem conteúdo e como elas consomem conteúdo, tá? Antigamente, um artista fazia uma música e ficava trabalhando aquela música por anos, né? A pessoa até brinca com o Roberto Carlos, por exemplo, que o Roberto Carlos todo ano faz o mesmo show na Globo, porque dificilmente tem uma novidade, uma música que ele acabou de lançar ou algo do tipo. Geralmente são as músicas de sempre. E é uma cultura que fazia sentido ali nos anos 90, nos anos 80. Então o artista botava uma música e ficava trabalhando aquela música por muito tempo. Hoje a gente vê, por exemplo, a Anitta. A Anitta até deu uma diminuída agora, mas ela durante muito tempo na carreira dela, cara, cada semana tinha uma música nova. Tem períodos na carreira dela onde ela lança semanalmente uma música diferente. E eu vejo muita gente falando, criticando, ah não, mas a música é rasa e não sei o que e tal. Só que é aquilo, não dá pra você toda semana lançar uma música com uma profundidade muito grande. Só que se o artista começa a lançar uma música a cada 6 meses, naturalmente ele vai perdendo para a competição que tem em volta. Então tem muita atenção em volta, quem tá ali produzindo vai roubando um pedacinho daquela atenção. Se você começa a produzir em baixa escala, produzir pouco, naturalmente você começa a ficar esquecido. E aí eu sei que é difícil, mas o público tem que entender. Isso não é culpa do artista. O artista é uma peça desse jogo. Isso é culpa do algoritmo. O algoritmo acaba forçando os artistas e os produtores de conteúdo a produzirem cada vez mais, o que cai a qualidade do conteúdo. E é muito louco que o comportamento de consumo dessas pessoas mudou, do público, em geral, nós. Outro dia eu tava vendo a Tília falando, a Tília é uma artista que tá começando no funk carioca, é filha do Dennis DJ, e ela tava reclamando, ela tinha acabado de lançar uma música muito boa, inclusive, tava chamando muita atenção pro nome da Tília, e já tinham pessoas falando, quando sai a próxima? Ela ainda tava na divulgação da música que ela acabou de lançar, e as pessoas já estavam pedindo a próxima. Esse comportamento de consumo do mercado musical, ele faz com que o artista fique até mais ansioso, porque ele precisa produzir, por isso que esses caras estão sempre lançando. Eu lembro do Kevin e o Chris, quando ele começou a estourar, que, cara, toda semana
semana ele tinha 1, 2 músicas rodando e criando novas. Por ser funk, não ter tanta letra como, por exemplo, o MPB, o cara fica ali semanas produzindo, ele acabava conseguindo produzir mais. E ele também tem um estúdio dentro de casa, se eu não me engano, então fica mais fácil essa produção. Eu quis trazer o Spotify pra gente analisar, porque o mercado da música, ele é um mercado que mudou muito nos últimos anos, aí diria que nos últimos 20 anos foi um dos mercados que mais mudaram. Eu agora vou entregar a minha idade, tá? Mas eu, nos anos 90, a gente não tinha mais disco, né? Pelo menos eu não lembro de ter gente ouvindo vinil, acho que só um tio da minha mãe ali que tinha aquelas coisas antigas, mas sempre foi visto como algo antigo. Na minha época eram CDs e era uma novidade, né? Então, o CD e tal, quando eu nasci era uma novidade. E aí depois vieram os DVDs, né? Então quando eu nasci ainda tinha fita. Eu lembro que eu assistia Rei Leão na fita, assistia 1000 vezes aquela coisa, já rebobinei fita várias vezes. E aí veio o DVD, que foi aquele outro estouro, mas ainda tava na mídia física. Só que depois, com a internet, com tudo que aconteceu, todo esse boom que deu da era digital, vieram também os piratas da internet. Então, um site que ficou muito famoso na época era o Napster, que basicamente pegava músicas, subia e você conseguia baixar o MP3, né? O MP3 também foi uma revolução muito grande no mercado da música, né? Todo mundo tinha seus MP3 pra lá e pra cá, só que o artista acabava perdendo, porque como é que você baixava essa música? Não tinha direito autoral, né? E a grana desses artistas, muito dessa grana vem dos direitos autorais. E aí você baixava do Napster, colocava no teu MP3 e o artista nem sabia que você tinha baixado, não tinha como rastrear, não tinha como pagar, nada. E aí, quando veio esse boom, a Apple entendeu que tinha uma oportunidade ali, eles lançaram o iPod e junto com o iPod eles lançaram a loja da iTunes, que basicamente você ia lá e comprava uma música. Pro consumidor era bom, porque você, comparando com um CD, que muitas das vezes você pagava mais caro e ouvia 2, 3 músicas, agora você podia comprar só as 2, 3 músicas e saía mais barato do que você comprar um CD completo. Só que se você for comparar com a pirataria, que era tudo de graça, não era algo tão vantajoso. Mas, mesmo assim, a Apple conseguiu dominar o mercado, mudar o mercado da música. Durante muito tempo eles reinaram nesse mercado e eu imaginava que seria muito difícil alguém chegar e desbancar a Apple nesse mercado, porque eles reinventaram o mercado. Eles pegaram algo que estava sofrendo com a pirataria e eles mudaram completamente a forma como as pessoas consumiam música. Só que mesmo reinando nesse mercado, eles não imaginavam o que ia acontecer quando o Spotify chegou. Da mesma forma que a Apple fez com a venda de música e tudo mais, o Spotify entendeu que na verdade o que as pessoas queriam era pagar uma mensalidade por mês e ter acesso a todas as músicas que eles quisessem. E foi aí que eles trouxeram o primeiro stream de música, ou seja, você podia ter acesso a todo o conteúdo que você quisesse sem precisar baixar. Você tinha a opção de baixar, mas você poderia só ouvir, bastava você pagar ali a mensalidade todo mês. E eu posso falar assim com muita propriedade porque eu lembro qual foi a minha sensação quando eu baixei o Spotify pela primeira vez. Eu lembro que eu tinha um iPod com mais de 3.000 músicas, só que tinha um trâmite muito grande, porque eu usava o Windows na época e para eu baixar pro iPod era complicado, era difícil. Quando eu baixei o Spotify no meu telefone e eu vi que eu poderia escolher a música que eu quisesse, nossa, aquilo ali abriu uma janela na minha frente. Não sei nem como é que seria a minha vida hoje voltando pro iPod. O Spotify pro usuário foi assim, transformador. Eu faço tudo ouvindo música, eu tomo banho ouvindo música, eu trabalho ouvindo música, eu vou criar um vídeo, eu faço ouvindo música. Pra mim foi assim, sensacional. Eu comecei a pesquisar, falei, não é possível, será que tem todas as músicas aqui? E aí eu pesquisei, só chegava, eu achava todas as músicas que eu queria. Isso é até legal, porque eu tentei depois baixar outros, por exemplo, o Apple Music. Eu tenho vários gadgets da Apple, então eu tenho o iPhone, eu tenho o MacBook e tudo mais. E aí, quando eu fui baixar o Apple Music, eu percebi que não tinham todas as músicas que eu queria. Aí me quebra, entendeu? Eu quero poder ouvir todas as músicas. E eu percebi que o Apple Music, pelo menos na época que eu vi, o Apple Music, ele demorava um pouco mais a aparecer as músicas que são lançamentos, coisa que o Spotify já fazia mais rápido. Então, por isso eu prefiro o Spotify. Eu conheço pessoas que preferem, por exemplo, o YouTube Music, porque o YouTube Music você tem todas as músicas que tem dentro do YouTube. Então tem alguns covers, por exemplo, que não tem no Spotify. Então tem gente que prefere o YouTube Music por isso. Mas só pra você entender que o Spotify chegou, mudou esse mercado, trouxe os streams, que era essa tecnologia de você não precisar baixar para poder ter acesso às músicas, você só paga ali a mensalidade, e ele foi, obviamente, copiado por todos, tá? A Apple foi correr atrás, e é importante dizer isso, né? Eles eram top do mercado, foram ultrapassados pelo Spotify, tiveram que correr atrás. Meu avô dizia uma frase que faz muito sentido nesse caso aqui: quem corre atrás chega em segundo, você precisa correr na frente. Da mesma forma que aconteceu com a Kodak, por exemplo, que não deu muita bola para foto digital e depois faliu, a Apple foi correr atrás porque realmente perdeu espaço no mercado musical. Eu hoje tenho tudo da Apple,
mas eu uso o Spotify, eu não uso o Apple Music. Então você vê que a Apple perdeu muitos usuários com isso, por ter achado que o grande futuro seria continuar ali no iTunes. E essa briga tão grande no mercado musical, ela acontece muito porque música mexe com as nossas emoções. Então sentar na cadeira de líder desse mercado é muito importante para qualquer empresa. Estava vendo uma matéria da National Geographic que diz que ouvir, tocar ou compor uma música tem vários efeitos positivos e nenhum efeito negativo. Então entre os efeitos positivos, diminuir o estresse, sensação de bem-estar, modular o sistema cardiovascular, melhorar o equilíbrio do sistema imunológico. Então assim, tem vários benefícios de você ouvir música. Agora pensa, se você é uma empresa que tem nas mãos algo que é tão positivo para o público, você tem ouro. Você pode monetizar de várias formas diferentes. Quero que você acompanhe esse raciocínio porque vai ser importante. Entende uma coisa, se música mexe com as emoções e vender um produto ou um serviço é puramente emocional, uma empresa que entende os nossos dados a partir das músicas que a gente ouve, tem a gente nas mãos. Pela nossa forma de consumo, eles conseguem entender se a gente está mais ansioso, se a gente está mais feliz, se a gente está arrumando a casa, se a gente está viajando. Basta eles olharem a fundo para o nosso comportamento de consumo. Geralmente uma pessoa ansiosa faz o quê? Ela não ouve a música por completo, ela vai passando a música. Ou seja, com o nosso comportamento de consumo, eles conseguem entender. Bom, ele está passando muitas músicas, talvez ele esteja mais ansioso. Esse dado é muito valioso para quem vende alguma coisa contra a ansiedade. E assim, eu não tô aqui afirmando que o Spotify faz isso, tá? Porque eu não tenho acesso a isso. Mas é possível que seus dados sejam vendidos para lá e para cá, porque eles valem dinheiro. É só você parar para analisar. Quais são as empresas mais valiosas do mundo hoje? Os dados, eles valem muito porque eles geram consumo. A partir dos dados, as empresas conseguem entender e prever o que você vai gostar e o que você não vai gostar. Algumas das maiores empresas do mundo são baseadas em dados. Facebook, Google, Amazon, todas essas empresas, elas têm um CRM muito forte, né, que é o sistema de relacionamento com o público, muito apurado. Então, os e-mails que eles mandam para você, os SMS, tudo quanto é propaganda que roda na internet, que aparece para você, tudo aquilo ali é milimetricamente pensado. Se você está recebendo uma propaganda, alguém pensou que você gostaria daquela propaganda. E a música é muito usada nesse processo de convencimento por dois motivos. Primeiro, música atrai a atenção muito rápido. Você ouve alguma coisa que você gosta e na hora você já tá com a atenção voltada para aquilo ali. E a gente tá falando de uma era onde tá cada vez mais difícil você chamar a atenção das pessoas. Então, quando você usa a música para chamar a atenção, a tendência é que você capte muito mais rápido a atenção das pessoas. E a outra é que a música tem uma conexão muito forte com as emoções de cada indivíduo. Então, quando você ouve uma música e você se conecta com aquilo ali, você vai dar atenção para aquilo ali e a chance de você converter são muito altas. Quem fez isso muito bem recentemente foi a Volkswagen, na campanha de 70 anos da Volkswagen, que também serviu para poder lançar a Kombi, que é um dos maiores sucessos da Volkswagen, e eles pegaram uma campanha que eles tinham feito com a Elis Regina há muito tempo atrás. Elis Regina já morreu há muito tempo, mas eles pegaram uma imagem da Elis Regina de inteligência artificial e colocaram na mesma cena que a Maria Rita, que é filha dela, e cantando a mesma música que já era um sucesso da Elis. Então assim, foi uma sensação muito nostálgica e com certeza gerou muita atenção pro lançamento da Kombi. Outro exemplo interessante é o do U2 com o iPod. O iPod lançou uma versão pensada pro U2, que é até uma versão diferente do iPod. Ele era preto, geralmente o iPod era branco e tudo mais. Eles lançaram uma versão preta com uma bola vermelha no meio, que era onde você clicava e tudo mais, e eles fizeram um lançamento totalmente com o U2. E justamente por conta dessa collab, eles conseguiram deixar o iPod, esse iPod do U2 raro, mais difícil de encontrar, e conseguiram aumentar muito as vendas desse iPod. Só que essa briga entre iTunes e Spotify, ela aconteceu muito por conta de uma falha da Apple, que foi deixar o espaço aberto para que surgissem novos concorrentes, né? De não ter se mantido evoluindo. É uma coisa que aqui na criação de conteúdo no YouTube também acontece, só que alguns criadores aqui no YouTube têm uma estratégia muito interessante para poder barrar o crescimento de novos concorrentes, porque eles não querem perder a atenção do público. Basicamente, eles analisam canais que estão começando e começam a produzir vídeos parecidos com esses canais que estão começando, só que só os vídeos que estão despontando. Então eles olham um canal que está despontando, olham os vídeos que essa pessoa está fazendo, vão lá e gravam vídeos muito parecidos. Por quê? O YouTube, ele quer entregar o melhor conteúdo para quem está ali, né, mexendo na plataforma. E uma das métricas mais relevantes para ele entregar o melhor conteúdo é justamente se aquele canal é um canal que tem autoridade. E ele mede essa autoridade por quantidade de visualizações, vídeos que já ranquearam, retenção dos vídeos, tamanho do canal. Então, quando um canal muito grande vai fazer um vídeo parecido
parecido com o que um canal pequeno tá fazendo, existem grandes chances dele recomendar primeiro o canal grande e depois o canal pequeno, o que dificulta muito para quem tá começando. Por isso que toda vez que eu converso com alguém que tá querendo começar no YouTube, eu falo, começa agora, independente se você tem equipamentos ou não, porque se você deixar para começar depois, a competição vai ser maior, muito provavelmente alguém do teu mercado já vai ter começado. E se alguém do teu mercado já tiver começado, já tiver se estabelecendo, vai ser muito mais difícil para você. É aquela frase que meu avô falava, quem corre atrás chega em segundo, você precisa correr na frente. Manda esse vídeo para alguém que tá querendo começar no YouTube, que tá querendo ter resultado e que gosta de música, afinal de contas é um vídeo onde a gente falou muito sobre música também. Espero que você tenha gostado, aquele abraço e até mais.